Vamos lá. O ponto de hoje é muito importante, como todos os outros, mas nós vemos que é essencial a gente estar abordando nos webinários no Escritório Bernardo de Santos Advogados. Nós temos aqui interesse em propagar os seus direitos, e nós notamos desde o início da criação do escritório, antes mesmo da criação do escritório, vimos a necessidade de criar um escritório voltado como objetivo da advocacia. É essencial para a administração da justiça, para a sociedade brasileira e para o Estado democrático de direito. Então vamos lá. Hoje nós vamos aqui abrir o webinário e é importante que você tenha em mãos, faça suas anotações, e nosso intuito aqui é propagar, te conceder, te dar acesso ao maior número de direitos e que você possa usufruir de seus direitos. Nós podemos ver que muitas vezes o cidadão ele desconhece dos próprios direitos. Muitas vezes nós já temos as leis, mas por falta de aplicação das leis e por falta de desconhecimento, as pessoas não usufruem dos seus direitos, e muitas vezes é só lutar pelos seus direitos. Até mesmo em órgãos, o que a gente vai abordar aqui, sobre a questão do paciente com câncer, pacientes em tratamento oncológico, nós notamos que até os profissionais, os servidores públicos, desconhecem também das leis aprovadas pelo Poder Legislativo. Nosso intuito aqui é propagar e socializar. O webinário de hoje, ele tem nós vamos começar a abordar um assunto essencial, que hoje o assunto é os 10 direitos essenciais do paciente oncológico no SUS. Primeiramente, nós queremos te dar as boas-vindas. Quero me apresentar. Me chamo Danilo Bernardo Silva, sou advogado, sou especializando em Direito Médico e Direito da Saúde, sou especialista em Direito do Consumidor, tenho alguns anos de experiência como advogado, já trabalhei em departamento jurídico de instituição financeira também. O nosso trabalho aqui, no nosso escritório, com esse webinário, é ajudar os pacientes oncológicos. Não apenas os pacientes, mas também os seus familiares, as pessoas que os acompanham, os profissionais da saúde também, e também os próprios advogados. Nossa intenção aqui é propagar conhecimento, propagar os seus direitos. Também seus deveres. Todos os direitos, quando tem um dever, tem direito, e a recíproca é verdadeira. Tem uma pergunta crucial aqui. O que me levou a criar esse webinário foi esse assunto. Todos os dias nós vemos que pessoas com câncer vêm perdendo um tempo precioso, que não é por falta de tratamento, mas sim por falta de informação. Elas não sabem que a lei está em seu favor. Muitas vezes a lei está favorecendo ela, mas elas desconhecem. E o que é pior disso é que muitos profissionais da saúde também desconhecem. E esses direitos e o direito do paciente acaba esperando por meses, por algo que deveria acontecer em semanas, em 1, 2 meses no máximo, até no máximo 3 meses, dependendo da situação. E nós sabemos que no tratamento com câncer é de suma importância a questão do tempo. E hoje, abaixo nós vamos deixar disponibilizado também para você um guia prático com os seus 10 direitos, onde você vai poder utilizar em qualquer lugar, vai conseguir baixar no WhatsApp, enfim, você vai ter acesso rápido e vai conseguir consultar de uma forma rápida e também utilizar como um guia prático. Esse vai ser em formato PDF que nós vamos disponibilizar, e você vai poder utilizar em qualquer lugar, no hospital, numa consulta médica, na fila do SUS. Isso daí servirá como um escudo legal no seu tratamento. Então, é importante que você assista esse webinário, que você vai ter acesso a informações, a direitos que você desconhece, e também você vai conseguir baixar esse PDF de uma forma prática. Mas, antes de entrar no assunto que nós nos propusemos a falar, eu quero que você entenda para quem é esse webinário. Para você que é paciente com diagnóstico de câncer ou suspeita, familiar que está cuidando com alguém que esteja em tratamento de câncer, ou até mesmo você que é profissional da saúde, da área da saúde. Nós sabemos que com o Covid esteve na linha de frente, não poupou esforços para cuidar das pessoas, do ser humano, passou por diversas barras, ainda continua passando por diversas dificuldades. Muitas vezes alguns não tem nem até o piso formalizado, o governo, independente de governo de direita, esquerda, ainda não foi formalizado, questão de piso salarial, e que atende esses pacientes. E este conteúdo também é para você. E o problema que a gente vai adentrar aqui é muito em relação sobre o tempo. O tempo é algo que é crucial
no tratamento com câncer. O tempo é um fator crítico no tratamento, porque cada dia que passa, a pessoa vai diminuindo as chances e vai sendo agressivo. Dependendo do câncer, é muito agressivo. Então, não tem como você perder tempo. Então, todo o tempo que você ganhar e utilizar para o seu tratamento preventivo, ou se caso não seja preventivo, você conseguir atuar com pressa, você diminui e você consegue atacar o problema de uma forma mais efetiva. A maioria das pessoas não sabe que existe uma lei que garante prazos máximos e, sem saber, não cobram, por falta de desconhecimento. Não apenas uma lei, tem mais de uma lei, mas a gente vai abordar a principal lei. E hoje, o principal produto, o principal elemento, não só desse webinário, é a informação. Por que a informação? Porque ao término desse webinário, com esse guia que eu vou te disponibilizar, ele vai te dar um ativo valioso, que é a informação. Então, você vai conseguir utilizar em qualquer lugar esse ativo. Então, é importante que você tenha ciência disso. E agora, nós vamos falar sobre que ao término desse webinário, você vai aprender diversas coisas. Primeiro aqui que você vai aprender. Quais são os 10 direitos que a Lei 12.732 garante que você ou seu familiar que esteja te acompanhando? Segundo, como contar os prazos corretamente que a lei divulga, a lei determina. Como muita gente erra a data e perde o direito. Terceiro, o que fazer se o SUS descumprir a lei, quais os canais acionar, qual hospital, qual o setor do hospital acionar e como formalizar a sua reclamação. Isso daí é essencial, ter registrado. E quarto, como exigir um transporte, as diárias de você que faz tratamento em outra cidade, precisa deslocar, fazer grandes deslocamentos de distância, de quilômetros, muitas vezes até viagens, como exigir o transporte, um transporte digno, é importante se dizer, e as diárias, os custos, não somente para você também, é importante a gente sempre enfatizar, né? Muitas vezes a pessoa tem possibilidade e ela tem um acompanhante. E quinto, o que a gente vai apresentar ao término desse webinário, você vai saber o passo a passo para usar essa lei, uma verdadeira ferramenta de cobrança, que você não fique à mercê da fila do SUS. Então, eu quero aqui que você se atente todos os pontos abordados, anote, e que ao término, se você tiver alguma dúvida, nós vamos deixar aqui os canais do escritório à disposição para você entrar em contato, tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, e o que a gente conseguir te ajudar será de extrema satisfação nossa em poder te ajudar. Bora lá! E esse guia é importante dizer que nós vamos disponibilizar ele de forma gratuita e você vai conseguir imprimir e utilizar onde você quiser, seja no celular ou impresso. Isso daí é um ponto crucial. E vamos começar aqui tratando pelo problema. Imagine uma seguinte situação. Você que recebe um diagnóstico de câncer, seu mundo automaticamente ele vai desabar. Ninguém tá esperando, vivendo com a certeza que amanhã vai receber um diagnóstico de câncer e que vai ter uma triste notícia a receber. E aí vem a parte mais cruel desse tratamento, que é a espera. A espera é algo que mexe com o psicológico dos pacientes, dos familiares, ou os acompanhantes da pessoa que está nessa apreensão, de saber se é câncer, não é, se for câncer, quando começa o tratamento, enfim. Nós sabemos dos déficits do SUS, não apenas do SUS, mas também da rede privada. E você esperando, você recebeu esse diagnóstico de câncer, e você começa a esperar. A cirurgia só tem vaga daqui 3 meses, 3, 6, 7, 8, 1 ano. A radioterapia em outro hospital só começa daqui 2 meses. A quimioterapia, você entra na fila. Então, no total, você pode esperar 6, 8, 9, 1 ano para iniciar o tratamento. Ou seja, todo esse tempo, muitas vezes, vai estar contra a lei e contra a disposição legal. Aí é nesse momento que entra nosso papel de te comunicar, de te passar seus direitos e correr atrás. Não conseguindo, procure um especialista, não apenas um advogado, para aqueles que não têm condições, tem defensoria pública, Ministério Público, enfim, tem uma rede para te dar suporte. E nós aqui também do escritório Bernardo Santos, advogados. O câncer, enquanto isso vai crescendo, se espalhando, cada dia é precioso, é rápido. Você tem que agir com rapidez para combater o câncer. Então, quanto mais rápido você combate o câncer, é importante você fazer isso. Ou seja, essa espera que nós falamos, essa espera acaba causando grandes impactos, tanto para a pessoa que está sendo diagnosticada, para o paciente, quanto para as pessoas que estão acompanhando, seja familiar ou não. Essa espera, ela desgasta e tem um grande desgaste psicológico. Muitas vezes essa espera para início do tratamento, essa apreensão se faz ou não faz, qual é o tipo de tratamento que será realizado, faz a biópsia ou não. Isso daí, quanto mais tempo passa, é pior que o câncer está crescendo, está se espalhando, e cada dia é precioso. É precioso para você,
é precioso para seus familiares, é precioso para seu esposo, para sua esposa, para as pessoas que te amam e principalmente para você. Então, esse problema leva o quê? Leva muitas pessoas a ficarem de mãos atadas. Por quê? Por falta de informação. Porque o paciente não sabe que a lei lhe dá direito de não esperar tudo isso. Todo esse tempo ficar esperando ao bel prazer do Estado, ao bel prazer do convênio, enfim, não é falta de lei que nós estamos discutindo aqui, mas sim aplicação. A lei existe, o problema é que ela não é conhecida, não é cobrada muitas vezes e não é aplicada. Então, tudo que você fazer, eu vou deixar aqui uma dica importante para você. Sempre guarde comprovantes, pessoas com quem você falou, número de protocolos, faça reclamações, formalize por e-mail, WhatsApp, telefone, grave as conversas, para você guardar e no momento certo, quando você precisar utilizar, espero que não precise, mas se precisar utilizar, você tem todas as provas que você está tentando resolver o problema, que você buscou a justiça por falta de inércia do ente público. E as consequências de não conhecer seu direito é inimaginável, porque muitas vezes a falta de desconhecimento, nós podemos até elencar 5 pontos aqui que acontecem. O primeiro, você pode perder a chamada de janela terapêutica. O que seria a janela terapêutica? O câncer está tratado no início, tem mais chance de cura. Ou seja, quanto mais rápido você for no foco do problema, mais rápido será e melhor será o seu tratamento e as chances de você curar o seu câncer serão maiores. Segundo, a doença, ela avança. O que poderia ser um tratamento simples acaba virando um tratamento agressivo, mais invasivo, com mais efeito colateral. Terceira consequência, o sofrimento se prolonga, a dor, a ansiedade, o medo, tudo isso aumenta com o tempo de espera. Então, é dor, muitas vezes vemos pacientes com câncer sentindo dor, ficando ansioso, depressivo e com medo, que isso daí é normal. A quarta consequência, muitas famílias acabam gastando o que não tem para pagar um tratamento particular. Vemos uma luta, tirar de onde não tem, fazer vaquinha online, porque acham que o SUS, o tratamento pelo SUS não vai dar jeito. Mas é importante você que saiba também outra informação de cunho informacional e social, é que a nossa lei maior, a lei suprema, que é a nossa Constituição Federal, ela dá e tem o princípio da dignidade da pessoa humana e dá a todo brasileiro, até o estrangeiro passando férias no Brasil, dá direito à saúde. Então, todo mundo tem direito a um tratamento igualitário e um tratamento bom, no tempo certo, na hora certa. E a quinta consequência é o seguinte, é o famoso desgaste emocional. Na família, esse desgaste emocional, não apenas no paciente, mas sim na família, ele é enorme. Muitos casamentos acabam se desgastando, muitos parentes adoecem junto com a pessoa que está fazendo o tratamento ou que precisa fazer o tratamento e acabam adoecendo junto com o paciente. Poucas pessoas falam também, muitas pessoas só ficam focadas no paciente, mas é importante ter uma atenção especial aos acompanhantes dos pacientes. E a pior parte de tudo isso é que poderia ser evitado se você soubesse que a lei está do seu lado. A lei não é só um pedaço de papel, ela é além disso. A lei, você tem que transformar o pedaço de papel em ato, em luta, porque nós dizemos que o advogado é a defesa, é essencial para a justiça, porque no descumprimento da lei sempre vai ter o advogado. Na defesa da lei, sempre vai ter o advogado para ponderar essa relação entre Estado, entre empresa, entre pessoas. Então, o advogado é de suma importância e precisa ser colocado a xeque, a baila, a aplicação das leis. E você precisa, e hoje, nesse webinar, você vai aprender a usar. Podemos dizer que a solução, e o que você vai aprender é que veio, e vamos abordar aqui a lei principal, o Estatuto da Pessoa com Câncer, a Lei 12.732 de 2012, Lei 12.732 de 2012, estabelece prazos e direitos às pessoas que estão em tratamento oncológico. Essa lei, ela é objetiva e deve ser cumprida. Ela muda a vida do paciente, ela veio para mudar, porque antes da lei era uma bagunça. Quando que vai fazer o exame? Que horas? Que dia? A partir de quando começa a contar prazo? A Constituição de 88 garantiu o acesso à saúde, o tratamento digno e a dignidade da pessoa humana, mas isso daí não quer dizer que ela vai ter um tratamento digno. A lei veio para ir direto no foco do problema, que é o paciente oncológico. Nesses 10 direitos, nós vamos te apresentar, e presta muito bem atenção, porque no final do webinário, eu vou liberar esse guia, e esse guia vai te ajudar. Eu estou enfatizando isso porque esse guia vai te ajudar muito. Tenho certeza disso,
que muitas pessoas desconhecem, seja paciente, acompanhante ou até profissional da saúde. E agora, o primeiro direito do paciente que está fazendo o tratamento de câncer. Qual que é o primeiro direito? Vocês têm ideia? O primeiro direito que a gente vai abordar é o tratamento gratuito. No artigo 1 da lei, diz que o paciente com neoplasia maligna, ou seja, paciente com câncer, pacientes oncológicos, ou seja, receberá gratuitamente do SUS todos os tratamentos necessários, gratuitamente. Ou seja, não paga para fazer exame, não paga para fazer o tratamento, não paga na consulta, seja ele o SUS tenha direcionado para a rede pública ou para a privada, que acontece, isso daí é possível acontecer. Todos esses tratamentos são gratuitos por lei. Isso inclui cirurgia, quimioterapia, radioterapia, medicamentos, internação, tudo, até o suporte, que nós já dissemos aqui, da questão de viagem, custo com viagem. Muitas pessoas acham que o SUS cobre apenas só uma parte. Ah, não é tudo. Não, é obrigado a custear tudo. Ah, mas o fulano não... Não, agora você está sabendo que custeia tudo. Então, lute pelo seu direito, avise as pessoas que você tem conhecimento, que estão fazendo tratamento de câncer. E a lei ainda diz que a padronização de tratamento deve ser revista, atualizada, sempre que surgir um novo tratamento comprovado. Então, o SUS ainda tem essa obrigação de manter-se atualizado. Porque sabemos que, graças a Deus, a ciência está melhorando bastante, todos os anos vemos inovações, então o SUS é obrigado a estar sempre atualizado. E esses tratamentos, é importante dizer, são novos tratamentos comprovados. Muitas vezes as pessoas confundem esse ponto. Ou seja, se surgir uma nova terapia, uma nova droga que funciona, o SUS tem a obrigação de incorporar e oferecer. Incorporar no sentido, vai passar por todos os processos de validação que aquela droga funciona, que aquele tratamento funciona, para ser implementado no SUS. É importante dizer que no artigo 2º diz isso. É direito seu você começar o seu tratamento em até 60 dias a partir do laudo patológico. Saiu o laudo, você fez o exame, saiu o laudo do médico responsável. Olha, fulano de tal está com câncer. Você tem 60 dias a partir desse laudo, a partir do dia do laudo patológico, ou o início do tratamento, em 60 dias. Atenção, a contagem começa sempre no dia do laudo. Pessoal, não se esqueçam, a contagem desse prazo começa 60 dias a partir do laudo. Esse laudo é importante, a partir do dia do laudo. Ou seja, o médico você foi no hospital, fez o exame, fez tudo certo. Posteriormente, o médico vai analisar todas as imagens, a amostra que foram recolhidas, os médicos juntam, olha todas as análises, biomédico, médico, responsáveis, eles vão fazer um laudo e vão colocar data lá. A partir da data desse laudo, começa-se a contar esses 60 dias. Em até 60 dias tem que começar o seu tratamento. Então, é muito importante que você guarde essa data do laudo. Marco 0 para a contagem. E você começa a fazer a contagem no seu calendário. E vou te dar um exemplo claro aqui. Se o laudo foi realizado com a data dia 1º de janeiro, ou seja, dia 1º de março, você precisa ter começado o seu tratamento. Até 1º de março. Então, tem essa janela de 60, em até 60 dias, não é a partir de 60 dias, para começar o seu tratamento. Se passar disso, a lei está sendo descumprida. Você tem direito de cobrar o seu direito. Você está dentro do seu direito. Então, não tenha medo ou receio que o seu direito seja descumprido. Terceiro direito, o prazo menor conforme a necessidade. O prazo pode ser menor. O que é o prazo menor conforme a necessidade? A lei diz em até 60 dias ou em prazo menor conforme a necessidade de cada paciente. Caso registrado no prontuário que um médico colocou, no seu prontuário médico. Então, se um médico, em até 60 dias, mas um médico constatou que o seu caso é urgentíssimo, então ele pode laudar, ele vai colocar no laudo médico, falar, olha, a paciente está em caso grave, gravíssimo, e precisa iniciar em até 7 dias ou quanto antes, é urgentíssimo. Isso quer dizer o quê? Se um médico avaliar, nesse caso, que é mais agressivo, você precisa ele colocar, olha, você precisa começar o tratamento em 15 dias, 30 dias, porque é responsabilidade médica. Vamos lembrar que todo médico e toda profissão faz um juramento. Então, é a obrigação do médico tratar o paciente de acordo com a sua gravidade e de acordo com a sua ética profissional. Ou seja, se ele diagnosticou que o seu caso é excepcional e que precisa ser começado antes, ele vai laudar, vai colocar no laudo, porque é a obrigação dele colocar no laudo. Ele faz a parte dele, colocar no laudo, em X dias, em 15 dias tem que começar esse tratamento, senão vai ficar agressivo e não vai conseguir tratar. E aí entra a parte do SUS, que vai ser o quê? Dar cumprimento. Você como paciente, você como acompanhante, você como médico, faz esse acompanhamento, ver se está sendo cumprido ou não. Se não houver descumprimento, você cobra. Mas é importante
que o médico registre no prontuário. Você sempre pergunte, pode perguntar e deve perguntar se o médico registrou. Uma coisa é ele falar, olha, o câncer do fulano é grave, gravíssimo, precisa começar em 15 dias. Doutor, o senhor colocou no prontuário médico, no laudo, certo? Esse registro, ele tem força de lei. O hospital e o SUS são obrigados a cumprir com esse prazo menor. Não tem desculpa, a justiça não aceita que o SUS, o Estado, o município, a União fale assim, não tenho leite suficiente, eu não tenho dinheiro para esse tratamento, eu não consigo. Não, o problema não é meu, você cumpra-se. É taxativo a determinação judicial. Então, sempre pergunte para o seu médico, doutor, qual é a necessidade terapêutica do meu caso? Eu posso ter um prazo menor que 60 dias? Posso começar antes dos 60? Se o meu caso é grave, qual que é? Eu vou começar antes dos 60 dias? Devo começar antes dos 60? Eu preciso saber, preciso que o senhor registre no prontuário médico, no laudo médico que o senhor fizer. Então, ele vai avaliar o caso e vai registrar. Isso acaba virando uma ferramenta para cobrar agilidade no futuro, próximo ou distante. Vamos agora para o quarto direito do paciente em tratamento oncológico, que é o início efetivo do tratamento. Muita gente se pergunta, mas o que é considerado início do tratamento? É uma pergunta comum das pessoas fazerem, as pessoas têm vergonha, mas é comum das pessoas fazerem. A lei é clara no parágrafo 1º do artigo 2º, que a lei determina, considera-se efetivamente iniciado o primeiro tratamento com a realização da terapia cirúrgica, radioterápica ou quimioterapia. Ou seja, a primeira sessão de químio, a primeira sessão de rádio ou a cirurgia contam como início do tratamento oncológico. Então, a partir da químio, rádio ou até mesmo cirurgia, aí conta-se o início do seu tratamento. Não adianta o hospital dizer, que é comum também, está agendado daqui 2 meses. O que conta é da data da realização da cirurgia ou da primeira sessão. Então, só começa a contar o seu tratamento, não a partir daqui 2 meses que está agendado o seu tratamento. Não, é a partir do momento que é realizado esse tratamento. Então, o prazo de 60 dias é para isso. É para você ter a sua cirurgia ou a sua primeira sessão de químio ou rádio dentro de 60 dias. Não é a partir, não, está agendado daqui 6 meses, não. Isso daí é descumprimento da lei. Descumprimento taxativo da lei. Outro ponto. O quinto direito da pessoa que faz tratamento oncológico, que é o tratamento privilegiado da dor. Aí você me olha e faz esse seguinte questionamento. Como assim tratamento prioritário e gratuito para a dor? O câncer, muitas vezes, nós desconhecemos só quando tem algum familiar, algum conhecido que está fazendo tratamento de câncer, está passando pelo câncer e está em tratamento. Tem alguns casos que é feroz. Já tive cliente que afetou a coluna do cliente, que era uma dor que tão pouco a morfina conseguia dar conta. Então, a dor do câncer pode ser insuportável em alguns casos. A lei reconhece isso no parágrafo 2º, que os pacientes com dor decorrente do câncer terão tratamento privilegiado e gratuito para o acesso de analgésicos, opiáceos, e que são mais fortes que a morfina. Então, o acesso aos analgésicos, que são mais fortes que a morfina, ele tem, por garantia legal, a utilizar esses medicamentos. Então, se você tem dor, não sofra em silêncio. Se você conhece alguém que está com dor insuportável, noite e dia, 24 horas, fala com seu médico. Procure o SUS e trata. Olha, eu sou um paciente oncológico e minha dor está insuportável. Preciso de uma prescrição e atendimento o quanto antes. E esse acesso a esse tratamento, lembrando, o SUS sempre será gratuito. Ou até mesmo o SUS, quando encaminha para o sistema privado, é gratuito. Temos aqui o 6º direito, que é os prazos para exames. Esse é um direito que muitas pessoas já desconhecem, que era para conhecer, mas desconhecem. Mas a lei, em 2019, foi incluído pela lei 13896, a questão dos prazos, que muitas pessoas desconheciam e foi incluído, que diz o seguinte: quando a principal hipótese do médico for câncer, os exames necessários para confirmar ou descartar, o diagnóstico devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias. Ou seja, o médico pede uma biópsia, uma ressonância, um exame de sangue específico, o SUS tem 30 dias para realizar esse exame. Ficou claro? São 30 dias para fazer o exame. Tive uma consulta, o médico está com dúvida, então ele tem 30 dias, você tem 30 dias para fazer esse exame. 60, não confunda com 60 para iniciar o tratamento, mas 30 dias para fazer o exame onde constata. Aquele exame, 30 dias para fazer aquele exame, onde o médico vai laudar e vai falar a necessidade do seu tratamento. Isso é importante porque, sem diagnóstico confirmado em laudo, não começa a contagem dos 60 dias para o tratamento, para o início do seu tratamento, então. Ou seja,
Então, essa é uma etapa fundamental e exija sempre que seus exames sejam feitos dentro dos 30 dias. Cobre, não tem receio. Ah, mas não temos como fazer. Não, é lei. O problema não é meu, entendeu? O Estado recebe para isso, isso daí não é um problema meu. A Constituição garante, a lei garante. Então, se houver descumprimento, eu vou tomar minhas medidas cabíveis. Sétimo direito, acesso prioritário à radioterapia. A lei, no seu artigo 2º-A, criou ações específicas para quem precisar de radioterapia, porque a radioterapia é um gargalo gigante no SUS, isso daí é notório e os profissionais já sabem. E a falta de equipamento, falta de serviço, as filas são enormes. A lei já prevendo, já ocorria isso à época, a lei previu e disse o seguinte, disse que o acesso deveria ser priorizado com papéis de monitoramento onde mostram a demanda e a oferta em todo o país. Isso significa que você que precisa de radioterapia, você tem que ser priorizado e o hospital tem que informar ao governo sua demanda para que as políticas públicas sejam criadas. Se o serviço de radioterapia onde você está tratando não tem vaga, a lei obriga a buscar vaga em outro serviço, público ou privado. É o que nós estamos batendo na tecla aqui. A radioterapia é prioridade, não é para ser esperado. Não tem no SUS, então vai ser encaminhado para o privado. O SUS vai arcar com isso, é importante que vocês saibam e sempre lembrar que o SUS vai bancar na rede privada, tem as suas políticas necessárias juntamente com o poder privado, com as empresas privadas. Então, tudo isso daí, se não tiver vaga, a lei obriga o SUS a encaminhar tanto para o público quanto para o privado. O direito oitavo é o apoio de tratamento fora do domicílio. Sabemos que o Brasil tem extensões continentais. Então, nós sabemos que muitas regiões não têm o atendimento, a estrutura necessária para fazer o atendimento desses pacientes que estão com câncer. Vemos aqui na Grande São Paulo que é comum vir pessoas de outros estados, até mesmo de cidades distantes, por causa que onde mora a sua região, a sua cidade, não consegue dar esse atendimento, por falta de hospitais, falta de medicamentos, falta de profissionais, falta de estrutura mesmo para fazer esse levantamento. Então, é importante que você saiba que tem essa prioridade. E os tratamentos, você fazendo um grande deslocamento, o que acaba acontecendo? Esse direito de transporte e o custeamento, vamos ser bem claros, o custeamento do transporte, das diárias, dos tratamentos que são fora da sua cidade, do seu estado, devem ser custeados pelo SUS. Não apenas para você, mas sim para o seu acompanhante. Esse é um direito dos mais importantes que pouca pessoa conhece. Se você precisar de fazer uma radioterapia e o tratamento é em outro estado ou outra cidade, o SUS tem essa obrigação de te dar. Primeiro, transporte sanitário adequado, não é qualquer condução, é um veículo apropriado para levar o paciente em tratamento. Segundo, pagamento de diárias para alojamento e alimentação de todo o período do tratamento. Ou seja, é o pagamento da diária. Ah, vai ficar no hotel? Vai ficar num lugar X? Então, o SUS é obrigado a pagar e custear não só o alojamento, mas também a alimentação. Isso mesmo. É muita informação. E se você vai passar de 30, 40, 60 dias fazendo uma radioterapia em uma outra cidade, em outro estado, o SUS tem que pagar essa hospedagem e alimentação. Não deixe de cobrar isso. É um dever e uma obrigação do SUS, do Estado, custear. Muitos pacientes gastam que não tem para viajar, pagar hotel, pagar aluguel. Em alguns casos, já vi pessoas pagarem aluguel. E até mesmo comida. E a lei garante que isso daí seja custeado pelo próprio SUS. E o nono direito do paciente é a notificação compulsória. Aí você me pergunta, doutor, o que é notificação compulsória dos casos de câncer? O que acontece? Pode parecer um direito menos prático, mas ele é fundamental nas políticas públicas. A lei diz que todos os casos de câncer que surgir, eles devem ser notificados, seja na rede pública, na rede privada, deve ser notificado. Aí você me pergunta, por que notificar o SUS? Porque esses dados que são gerados, ele vai saber aonde foi o local, vai saber os dados da pessoa, qual é a faixa etária, qual é o tipo de câncer, onde ela mora, qual a região que ela mora, qual estado que ela mora, se ali tem um foco especial. E sabendo disso, é importante porque o governo ele vai ter as informações necessárias e no futuro ele não vai poder se eximir da sua responsabilidade. Que ali está um tipo de paciente, tem alguns pacientes com aquela característica, e ele deve fazer as políticas públicas. E que ele também, no futuro, ele pode estar planejar os serviços e os recursos para aquele local, para aquele tipo de câncer, para aquele tipo de equipamento, para aquele câncer, para aquele tipo de remédio também. Quando você tem um diagnóstico com câncer, o serviço de saúde é obrigatório notificar. Isso significa que, em caso de entrada, esses dados viram estatística.
e serve para melhorar o atendimento do SUS. Você tem que usar esses dados para cobrar se na sua região há muitos casos e poucos serviços, se você pode mostrar isso com os dados. E por último, vamos falar do mais importante e por derradeiro direito, que é os planos regionais para instalação de serviço. Isso daí parece que não é importante. Muitas vezes você pode pensar, não, mas eu estou fazendo um tratamento de câncer, isso daí me ajuda o quê? Ajuda a fazer o planejamento futuro. Hoje você não está legal, mas amanhã, hoje você tem saúde, amanhã possa ser que você esteja nessa situação. Por isso que o Estado é obrigado a criar planos regionais para tratamento e combate do câncer. Então, por fim, no artigo 4º, estabelece que todo Estado com grandes áreas sem serviços especializados em câncer, ou seja, sem hospitais, sem radioterapia, sem quimioterapia, perto da pessoa que está fazendo tratamento, tem a obrigação de produzir planos regionais para instalar esses serviços. Isso significa que você não pode ficar sem assistência, porque o câncer não para, dia após dia tem casos com câncer surgindo, casos com câncer, ou seja, então você precisa ter um acompanhamento, um direcionamento correto. Isso não resolve o problema do dia seguinte, como eu já te disse, mas também projeta o futuro e a cobrança e a responsabilidade civil nossa, como advogados, é uma responsabilidade civil futura que o Estado não pode se eximir. No futuro, você ter que se deslocar para um outro Estado e o Estado se negar a fazer aquele custeamento de despesa, falando que não tem ali naquele Estado e que não consegue te pagar. Não, há 10 anos vocês sabem que tem um X tipo de X pessoas têm câncer, vão ter câncer, porque você não criou o hospital. Então é uma obrigação sua custear esse tratamento. Então vamos recapitular aqui, rápido, poucas palavras, os 10 direitos que nós falamos para você. Primeiro direito, tratamento gratuito para tudo que você precisa durante o tratamento. O segundo direito, o início de tratamento em até 60 dias do laudo, a partir do laudo. Terceiro direito, prazo menor se o médico determinar. Quarto direito, início efetivo com cirurgia, quimio ou rádio. Quinto direito, acesso gratuito e prioritário ao analgésico nos casos de pessoa com intensa dor, dores insuportáveis. Sexto direito, exames diagnósticos em até 30 dias. Então, em até 30 dias, precisa dos exames diagnosticados com você com câncer para começar a contar o 60 dias, de 60 dias para começar o seu tratamento. Prioridade, sétimo direito é a prioridade no acesso à radioterapia. Oitavo direito, lembre-se, oitavo direito, transporte de diárias, se o tratamento for fora da sua cidade. A notificação compulsória do seu caso. E o nono direito é a notificação compulsória do seu caso, lembrando das políticas públicas. E o 10º direito é o Estado ser obrigado a criar planos se não houver serviço na sua região. Isso daí é um direito da pessoa, que não é para hoje, mas sim para o futuro. Eu sei que tudo isso daí é bonitinho, mas na prática funciona. Você me faz essa pergunta. Agora é um caso que eu tive acesso, que é o seguinte, a história da senhora Maria, que ela tinha 52 anos, e em janeiro ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama, o laudo patológico foi confirmado câncer de mama, a cirurgia foi marcada para 20 de abril, e isso daria mais ou menos 95 dias de espera, muito além dos 60 dias para começar o tratamento. A filha da dona Maria, o que acontece? Ela já tinha acesso a essa informação, e ela lembrou da lei 12732, e elas foram até a ouvidoria no saque do hospital, na ouvidoria. E lá apresentaram uma cópia da lei, mostraram a data do laudo e formalizaram o pedido por escrito, citando o descumprimento da possibilidade de sanções. O resultado dessa reclamação, sabe qual foi? Em menos de 48 horas, a cirurgia foi remarcada para 28 de fevereiro, apenas 44 dias após o diagnóstico. A senhora Maria fez a cirurgia, fez a quimioterapia complementar e em 6 meses depois recebeu o alta. Ela está viva, está bem e voltou a trabalhar. E o que significa? O resumo da história. Isso só foi possível porque alguém já conhecia a lei e fez uso da lei e aplicou a lei. O conhecimento salvou a vida da dona Maria e foi possível salvar a sua vida porque alguém que ama teve esse cuidado e sabia da lei. Para você que quer garantir que seus direitos sejam cumpridos, no caso que nós falamos, a filha da dona Maria já sabia, conhecia dos seus direitos. E se você for paciente, familiar, profissional, eu tenho 2 perguntas. Você quer levar este conhecimento para mais pessoas? Distribuir esse guia que nós vamos te fornecer, ensinar, capacitar sua equipe, que é importante. Nós estamos falando aqui de profissionais da saúde. 2, você quer aprofundar? Tem um acompanhamento especializado, uma consultoria que faz análise do seu caso, identifica prazo, cria plano de ação. Porque, vamos lembrar, pessoal,
o câncer não é apenas algo bem específico, bem, acabou aqui. Não vamos esquecer das isenções tributárias, além de acesso a planos, nos casos de plano de saúde, medicações, tanto no SUS quanto no plano de saúde. O guia que nós vamos fornecer, ele é essencial e vai te ajudar bastante. Nós vamos deixar aqui também as nossas redes sociais para você entrar em contato. É algo que nós fazemos muito aqui no escritório, que nós disponibilizamos. É uma consultoria especializada em tratamento com câncer, porque tem suas especificidades. Mas, como eu já disse, o acesso ao nosso escritório não é apenas ao nosso escritório. Você que não tem condição, tem a Defensoria Pública, o Ministério Público. Tudo isso daí é a fim do quê? De te dar esse suporte. A análise do escritório é uma conversa aprofundada para te auxiliar, desde o diagnóstico até o final do tratamento ou a continuação do tratamento, porque isso daí é uma caminhada longa, sabemos que não é rápido. Existem os acompanhamentos antes, durante e após o tratamento com câncer, e existe a continuação da vida da pessoa, do paciente e também dos seus acompanhantes. Algo que o nosso serviço, como advogado, não apenas como o meu escritório, nós como advogados, a nossa intenção é te ajudar a sua caminhada, que seja ela mais leve durante o tratamento com câncer. Então, como eu já informei, nós vamos deixar aqui disponível o documento para você utilizar, vamos deixar aqui também o nosso contato para você tirar dúvidas sobre o seu tratamento, sobre o tratamento de um conhecido, e vamos deixar aqui a nossa participação e a nossa disponibilidade em te ajudar alguém que você conheça. Estamos aqui sempre para oferecer o melhor serviço, não apenas serviço, para nós é uma obrigação como escritório de advocacia ajudar as pessoas que estão fazendo o tratamento com câncer. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos que você acompanhou a gente até agora e, para fechar, a história mais importante para nós é a sua. Você pode ser paciente que vai utilizar a lei para salvar a própria vida, pode ser um familiar que vai salvar a vida do pai, do filho, da mãe, pode ser o profissional da saúde também, que vai salvar centenas de pacientes, avisá-los dos seus direitos. Hoje você aprendeu 10 direitos que a maioria das pessoas não conhece. Você aprendeu prazos, contágios, o que fazer, mas conhecimento, como nós sabemos, conhecimento, ninguém tira de você. Então, vai aqui, vamos deixar o documento em PDF para você utilizar e deixar aqui um agradecimento para você que nos acompanhou até agora. Ficamos aqui. Muito obrigado.